Olá, pessoal. Meu nome é Natália Pacheco E eu sou Heloísa Caetano. e esse é o Rádio Papo. Hoje a gente tem o enorme prazer de trazer a doutora Cibele Carvalho, um dos grandes nomes da ultrassonografia no país. Doutora Cibele, um prazer receber você aqui. E a gente gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, saber desde quando você decidiu fazer veterinária até chegar onde está hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar daqui do Rádio Papo. É uma honra e é uma honra também, um prazer compartilhar um pouco da minha história. E eu me formei em 1989, então já está fazendo 36 anos. E mais 5 de faculdade, então há mais de 40 anos atrás, eu entrei na faculdade, entrei meio no susto. Eu eu escolhi veterinária, na verdade, foi meio por descartar outras possibilidades. Eu não sou a típica veterinária que sempre sonhou em ser veterinária, em tratar dos bichinhos. Até mesmo porque eu sempre fui alérgica a bicho, então eu nunca tive em casa. E aí eu sempre gostei muito da área de biologia, de ciência, de pesquisa. Eu sempre fui uma criança extremamente curiosa, gostava de bicho também muito, mas não era aquela coisa de sonhar em ser médica veterinária, sabe? E quando eu estava no último ano do colégio, né, do ensino médio, vem aquela primeira grande decisão da sua vida, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou prestar vestibular de quê? E aí, naquela época, tinha aquelas coisas de fazer teste vocacional, não sei o quê. E no teste vocacional acabou me deixando mais confusa ainda, porque eu fiz teste com esses testes e aí deu coisa do tipo medicina, odonto, direito, arquitetura, umas coisas que não, sabe, nada. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu sempre gostei muito de arte. Eu desenhava, eu pintava, eu fazia balé, fiz teatro amador, fiz um monte de coisa assim. Inclusive, esse aqui é o. Esse aqui, ó. Esse é o meu primeiro quadro que eu pintei na minha vida. Ai, que Eu tinha legal! eu tinha 11 anos de idade. E aí, assim, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou prestar veterinária, não vou entrar. E aí eu tenho um ano para fazer um cursinho e pensar direito no que eu quero. Só que a vida me deu a surpresa de entrar direto na faculdade. E daí eu entrei direto na faculdade, entrei na USP, entrei no Unesp também, e um dos meus sonhos era morar fora de casa, mas naquela época meu pai falou, não, filha minha, só sai de casa casada. Eu sou dessa época. E aí ele não me deixou estudar fora, eu estudei aqui em São Paulo mesmo, e fui levando. Só que assim, no primeiro ano de faculdade é tudo no oba-oba, né? Então, que legal, vamos aprender quantas coisas diferentes e tal. Depois, quando vai caindo a ficha, quando você vai percebendo, fala assim, peraí, eu não estou me encaixando em nenhuma tribo. Eu não me vejo trabalhando com grandes animais, eu não me vejo trabalhando com equinos, eu não me vejo fazendo clínica de pequenos, porque naquela época tinham assim duas grandes tribos, que era o pessoal que entrava na faculdade para trabalhar com grandes e o pessoal que entrava na faculdade para trabalhar com pequenos. Então era clínica e cirurgia de grandes e pequenos. Tinha o pessoal meio perdido no meio, dentre esses estava eu, né? Sim. E aí eu falei, cara, eu acho que eu estou na faculdade errada, né? Porque assim, eu adoro bicho, mas eu não me vejo com o esteto pendurado no pescoço, vestida de branco e atendendo as pessoas. Isso foi assim, bateu esse desespero no terceiro ano de faculdade. Eu estava do segundo ano de faculdade passando para o terceiro.
Aí bateu depressão mesmo, né? Naquela época não tinha esse diagnóstico, mas eu fiquei extremamente deprimida, eu fiquei sem comer, eu fiquei sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair de casa, eu era totalmente dark, assim. Aliás, ainda continuo um pouco usando muito preto, mas não sou mais. Acho que só ficou o gosto por usar preto, né? E aí, as minhas amigas falaram: não, Sibeli, fica na faculdade, porque o ano que vem a gente vai morar todo mundo junto na fazenda. Tinha um semestre que a gente passava para morar em Pirassununga. Daí eu falei: ah, tá bom, vai ser uma festa, né? Todo mundo morando junto. Você imagina todos os alunos, isso nem acontece mais, mas na minha época acontecia, a turma inteira morava no alojamento dentro de uma única fazenda, onde a gente tinha aula, onde a gente dormia, onde a gente fazia farra, fazia festa, fazia de tudo, né, naquela fazenda. E aí eu falei, não vou perder isso, né? Aí eu continuei. E quando eu voltei, no segundo semestre desse terceiro ano, eu passei pela radiologia. Daí eu falei, olha, poxa, isso parece legal, né? Porque eu lido com. Eu não preciso lidar com gente, que é uma coisa que eu não gostava, e confesso que continuo não gostando. Eu não preciso lidar com bicho diretamente, que é algo que eu sempre fui das mais fresquinhas, infelizmente eu sou, né? Mas tem assim o desafio do raciocínio clínico, porque é uma coisa que eu sempre achei muito bacana, sabe? Estudar a doença, estudar a etiopatogenia das doenças, estudar o diagnóstico, sabe? Eu sempre achei muito legal isso. Eu falei, eu acho que isso pode ser uma boa. E naquela época, há 40 anos atrás, não se falava em ultrassonografia, não existia a ultrassonografia veterinária. E, para ser mais exata, há 40 anos atrás estava começando a ser um pouco mais comum no Brasil, e aí quando eu falo Brasil, aqui em São Paulo, né? Usar a ultrassonografia na medicina humana. Então era tudo muito novo. Né? Daí eu enveredei pelo lado da radiologia, me interessei, passei pela radiologia. Daí no último ano eu fiz, no quarto ano eu fiz monitoria, quarto ano inteiro, e no quinto ano eu fiz iniciação científica, que eu achei muito bacana. Tive bolsa da FAPESP, e aí outro bichinho me pegou, além do bichinho da radiologia, foi o bichinho da pesquisa. Então, assim, eu fiquei apaixonada por fazer pesquisa. E aí eu falei, nossa, isso é o que eu quero muito. E só que também naquela época não existia o conceito como hoje. E hoje você se forma, você fala em qualquer coisa, biologia, qualquer área de ciências. Se você quer ser pesquisador, você não necessariamente precisa seguir uma carreira acadêmica. Aqui no Brasil, uma coisa está muito atrelada à outra, mas lá fora não, né? E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, puxa, isso é bacana. Não sei se eu tenho o dom de dar aula, né? O meu pai é professor. E uma das coisas que eu falava, quando ele falava para mim, você gosta tanto da parte de biologia, de biomédica, por que você não vai fazer biologia? Eu falava, não, Deus me livre, não quero ser professora. Imagina, né? Olha só. Então, assim, mais uma das coisas que a vida me pegou, Sim. né? E falou, não, ó, é esse aqui o caminho. E aí quando eu me formei, eu ia prestar residência, que eu acho que a única residência que existia para radiologia, nem se falava em diagnóstico por imagem, né? Se falava só de radiologia. Então, a única residência assim que era muito focada em radiologia era de Botucatu. E aí eu falei na época com o meu orientador na USP, era o professor Masao Iwasaki.
Eu falei assim para ele, Marçal, eu acho que eu vou prestar residência. Ele virou para mim e falou assim, você vai prestar residência lá? Você não vai aprender nada lá do que você já não aprendeu aqui nesses 2 anos que você ficou. Então, vamos pensar em outra coisa. Aí eu, caramba, mas não tem... Assim, eu ia me formar e ia ficar desempregada, porque não existia o campo de trabalho no mercado privado, é isso que eu quero dizer, sabe? Não existia como existe hoje, você pensar numa especialidade, qualquer especialidade hoje, eu vou querer ser dermatologista. Não existia isso, né? E aí eu falei, meu Deus, eu comecei a desesperar, né? E aí eu prestei uma vaga em uma mini residência que tinha na USP. Essa mini residência era de 6 meses, onde a gente passava em todos os setores, e eu falei, eu vou ganhar tempo. Eu vou ganhar tempo. Aí eu passei nessa mini residência, e aí eu falei lá em cima com Deus. Eu falei, o negócio é o seguinte, se é para eu trabalhar mesmo com essa área, que é a área que está me atraindo, que surja uma oportunidade. Agora, se não é, então que apresentem-se as outras oportunidades para o caminho que eu tenho que seguir, né? E as minhas conversas com ele sempre deram muito certo. Aí eu estava conversando, fazendo o meu trabalho lá de mini residência, e na época quem era residente era o professor atual, né? Professor Marcos Gioso, o Arquivaldo, todos eles eram residentes nessa época, né? E aí eu conversando com o Gioso, ele falou assim para mim, eu acho que para você se encontrar, você tem que fazer alguma coisa de diferente, Cibele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí no final de semana, eu sou descendente de italiano e na minha família sempre teve muito o hábito de, aos finais de semana, a gente se reunia na casa da avó, né? E aí vinha a família toda, e aí numa dessas reuniões o meu tio virou para mim, eu estava conversando com ele, ele era médico, ele falou assim para mim, por que você não faz ultrassom? Eu falei, ultrassom aonde? Com quem? Só se eu for para fora do Brasil e aprender a fazer em vaca. Mas eu não quero trabalhar com grandes animais, eu não quero trabalhar com reprodução. Aí ele, não, eu acho para você um estágio, você aprende em gente, daí você aplica isso tudo em bicho. Simples assim. A solução. Aí, assim, eu sou movida a desafio, né? Daí eu falei, olha, isso é uma ótima ideia, cara. O máximo que vai acontecer é eu aprender tudo isso em gente e nunca aplicar em bicho. Ok, vamos lá. Aí, enquanto eu estava fazendo essa mini residência, esses 6 meses, eu fazia de manhã a minha mini residência no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, e de tarde eu ia para lá, para a veterinária, para o OVET, para o meu estágio, que era uma mini residência ali também. E aí, nisso, eu fui tomando muito gosto, achei muito interessante, eu fui estudando, peguei livro. A pessoa que me ensinou, que foi meu primeiro mentor em ultrassonografia, é um dos nomes mais respeitados do mundo em ultrassonografia, é o professor Giovanni Guido Serri. Eu tive muita sorte. Eu acho que eu estava na hora certa, com a pessoa certa. Sim. E aí, nesse momento em que eu estava quase terminando esse estágio no INRAD, o Giovanni passou a ser o diretor do INRAD. E aí, como diretor, uma das primeiras coisas que ele queria fazer era mudar todos os equipamentos que tinham lá. Ele queria comprar um monte de equipamento novo. E aí ele chegou para mim e falou assim, Cibele, eu sei que você ainda tem ligação com a faculdade de veterinária e a gente precisa doar
os equipamentos, porque esses equipamentos, eles, para a gente doar para um hospital particular, é mais difícil, é muito burocrático, porque isso pertence ao Estado. Então, se a gente fizer a doação dentro da própria universidade, de uma instituição para outra, ou seja, da faculdade de medicina para veterinária, vai ser muito mais fácil. Você quer? Nossa, perfeito. Aí eu falei, óbvio que eu quero, mas eu vou conversar. E aí conversei com o meu orientador, que era o meu orientador de iniciação científica, que foi meu orientador na minha monitoria, né, da faculdade e tal. Eu falei, Massal, o professor Giovanni está querendo doar um equipamento, é um equipamento grande, assim, assado, tal. E nisso, o falecido professor Franklin de Almeida Sterner estava passando no corredor e ele escutou, ele falou, cara, isso é para ontem, vamos que eu vou com você, como você, tadinho, né? Não sei se vocês sabem, o professor Franklin era tetraplégico, radiologista veterinário. Ah, não, eu vou com você, vamos, tal. Aí fui eu, o professor Franklin e o motorista de um caminhão que foi da USP para ir lá buscar o equipamento, e aí a gente trouxe. O equipamento era do meu tamanho, ele era enorme. Eu chamava ele de Dino, era todo laranja o equipamento, horrível. O transdutor do equipamento era tipo assim, o tamanho era, pegava o palmo da minha mão. E era um transdutor de 3 MHz. Aí, cavalo dado, não se olha o dente, né? Vamos lá. E aí a gente começou a testar o equipamento. Eu comecei a testar, e aí, como tinha terminado a minha mini residência, o meu estágio lá no INRAD, o professor Massal falou assim, olha, eu acho que você podia vir aqui todos os dias como estagiária, só que você não vai estagiar com ninguém, você fica aqui e você pode testar o equipamento. Se de repente o equipamento, a técnica for promissora, a gente pode fazer um projeto de pesquisa. E aí eu fiquei lá 6 meses, estagiária de mim mesma. E aí começou a se perceber algumas oportunidades, né? Então a gente ia testando. Vamos fazer um raio-x de abdômen, vamos passar pelo ultrassom também para ver o que a gente vê. E aí, com isso, se desenhou o meu primeiro trabalho de pesquisa, que foi o meu mestrado. O meu mestrado foi com ultrassom de cavidade abdominal em cães. E de 92 a 94 ou 95, acho que foi 95 que eu defendi o meu mestrado. Então, a ideia era delinear a técnica de varredura para fígado, vesícula biliar, baço, rim e bexiga, os 5 grandes. E na época a gente chamava de Big Five. E até hoje, né, no NAUS eu chamo esse curso de Big Five, que é da técnica para procurar os 5 grandes órgãos da cavidade abdominal. Então, como eu te falei, a minha história com a veterinária não é assim tão tradicional, é cheia de bifurcações. Eu quase queria desistir da veterinária, e eu acabei ficando por causa das minhas amigas. Quando eu estava me formando, eu talvez não me encontrasse realmente na radiologia, porque o mercado não estava pronto para absorver profissional exclusivo radiologista na época. E aí eu acabei enveredando por esse caminho da docência, por conta disso, né? Trabalhei em clínica, porque, afinal de contas, eu, estagiária de mim mesma, não ganhava nada, né? Então, eu precisava ganhar alguma coisa. Aí eu trabalhei com clínica de pequenos animais, então meio período eu ficava lá estagiando comigo mesma,
E o outro meio período eu trabalhava numa clínica de pequenos animais, que curiosamente, isso é bem interessante. No período da manhã, quem ficava na clínica era a doutora Miriam Vac. Olha só, as conexões. E no período da tarde era eu. Foi assim, é muito engraçado, porque ela também acabou enveredando pelo mesmo caminho, né? A diferença é que eu, entre 90 e 95, que foram os primeiros 5 anos meus de formação, eu acabei me direcionando muito para a área de docência, de pesquisa, muito. E ela trabalhava em clínica de pequenos também comigo, né, na mesma clínica, aliás, que era de um amigo nosso. E aí ela foi chamada para trabalhar no Provet, porque o Provet abriu em 87, 88. Só que primeiro com um raio-x. E foi em 90 que o Edgar Sommer resolveu comprar um equipamento de ultrassom. E aí, quem foi primeiro a trabalhar lá foi a Miriam, entendeu? Então, enquanto a Miriam começou na prática privada, eu comecei abrindo o primeiro serviço de ultrassonografia veterinária numa escola, né, numa faculdade no país. Nossa, olha, legal, que legal. E quando que começou a aparecer a possibilidade da criação da Naus? Eu, como profissional, eu nunca me senti completa se eu trabalhasse só com docência. Tanto é que em 95, quando eu defendi o meu mestrado, eu já era contratada, concursada na USP, mas eu era concursada para trabalhar no serviço. E eu queria mais, né? Eu não queria trabalhar só a vida toda no serviço. Eu não me via fazendo 20 anos a mesma coisa, né? E, como eu falei, eu sou movida a desafio. Daí eu resolvi pedir demissão do concurso da USP e abrir uma empresa. Essa empresa, acho que existe até hoje, chama Vetimagem, mas eu logo em seguida, uns 5, 6 anos depois, eu vendi essa empresa. Mas o fato é que em 2014, 2013, 2014, eu estava terminando o meu pós-doutorado, porque eu segui bastante a carreira acadêmica e eu comecei a trabalhar no Provet também para fazer o serviço. Eu sempre enxerguei a minha profissão como tendo um tripé: a pesquisa, a docência e o serviço. Eu acho que um complementa o outro, sabe? Com a pesquisa, a gente põe, né, coloco em prática a minha curiosidade de uma criança de 5 anos, né? Então, eu sou sempre muito curiosa, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero coisa nova. Depois, com a docência, eu boto em prática aquilo que eu desenvolvi como pesquisa, ou que a pesquisa mostra, o que a literatura mostra, eu ensino, e no serviço eu enxergo como a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu ensino. Então, eu não conseguia me ver fazendo uma única coisa, sabe? Eu não consigo me ver só trabalhando no serviço. E era isso que lá no começo da carreira estava me apontando. E aí eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu quero mais. E saí. Tanto é que muita gente falou, nossa, você é maluca, você tem uma carreira super estável, você é concursada, ninguém nunca vai te tirar daí, mas não é estabilidade que é importante na vida, né? Tudo bem, uma das coisas importantes, mas não é só isso, né? Você precisa ter... pode falar a palavra de baixo calão? Pode. Pode sim. Você precisa ter tesão pela vida, né? Você precisa ter vontade, né, de trabalhar. Porque assim, trabalhar, você passa mais da metade da sua vida
trabalhando e convivendo com as pessoas com quem você trabalha. Então eu não consigo aceitar não ser feliz no trabalho, né? E aí, segui, né? Em paralelo, eu dava aula em faculdade particular, eu trabalhava no serviço lá no Provete, e eu fui pesquisadora no fim do INRAD por 10 anos, né? Então, eu trabalhei, o meu doutorado foi no INRAD, eu desenvolvi outras pesquisas no INRAD, e meu pós-doutorado também foi no INRAD. E eu estava terminando o meu pós-doutorado quando surgiu a oportunidade de prestar um concurso público como professor da USP. E aí eu falei, puxa, eu já estou com mais de quase 30 anos, né, formada, trabalhando, acho que seria super legal eu devolver para a mesma faculdade que eu me formei todo esse conteúdo que eu consigo, todo esse aprendizado, essa vivência, né, e eu vou me aposentar lá. Pensei nisso, só que eu não passei. E eu fiquei muito chateada, eu confesso que eu fiquei muito chateada, mas daí, uma daquelas conversas que eu falei, né, que eu falo com Deus, eu falei assim, olha, Deus, se não é esse o caminho, então me mostre o que que é. E aí, o marido, na época da minha orientadora, ele estava vendendo a clínica dele para o Grupo DASA, que eu não sei se vocês sabem, o Grupo DASA é aquele grupo que comprou o Fleury, o A Mais, né? O Delboni, enfim. Aí ele estava vendendo a clínica para o Grupo DASA e ele falou assim, olha, nos próximos anos, esse grupo vai crescer muito e precisa muito de gestor. E o pessoal do INRAD já tinha a observação de que eu tinha essa habilidade de gestão, né? Porque durante os 9 anos que eu fiquei, 9, 10 anos que eu fiquei lá no INRAD, eu ajudava na organização das reuniões clínicas, eu ajudava muita gente com os projetos de pesquisa, sabe? Então, eu tinha, assim, e fora que eu já tinha sido empresária durante 6 anos também, né? Então, eu tinha algum talento, digamos assim, nessa área de gestão. E aí ele falou assim para mim, só que eu não posso te contratar como veterinária. Você tem que fazer uma outra carreira. Eu falei, vou desistir da veterinária, é esse o caminho, gente. Vou desistir da veterinária, vou fazer outra faculdade. E fiz, entrei na GV, fui fazer administração, fui fazer o curso de administração de empresa, administração, um MBA de gestão em clínicas e hospitais, um MBA em saúde. E quando eu estava me formando, né, nesse curso, o meu ex-marido estava falindo na empresa dele. E aí a gente teve uma conversa séria naquela época, ele falou assim, eu falei, né, para ele, eu falei, ó, não tem como eu começar uma nova carreira agora, abrir mão de tudo e começar ganhando um salário pequeno. E aí, assim, ele falou assim, mas não é possível que você estava pensando nisso. Como é que você vai largar a veterinária? Isso foi em 2014. 2009, eu tinha lançado o segundo livro, que é o livro de Doppler. Em 2014, eu tinha lançado a segunda edição do meu primeiro livro, que é o livro de ultrassom em pequenos animais. E estava defendendo o meu pós-doutorado. Ele falou, como que você está fazendo toda uma carreira desse tamanho, assim, o reconhecimento, e você vai desistir da veterinária? Como assim? Não, eu vou desistir porque sucesso não enche o meu bolso, não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. Só que não vai dar para ser agora, né? Aí ele falou, não, segura, termina o curso, eu estava terminando, eu terminei o curso no meio de 2014, e aí ele pegou e falou, eu acho que você está certa, não dá para você começar outra carreira agora, não.
Na verdade, o buraco ficou tão grande na época que a gente estava pensando em vender tudo. Eu vendi todos os carros, a gente tinha 3 carros na época, a gente ia vender a casa. Quando eu peguei, falei, não, peraí, o que eu sei fazer de melhor? Bom, o que eu sei fazer de melhor é dar aula, é fazer ultrassom, é isso que eu sei fazer de melhor. Então, eu vou ensinar isso. E aí que eu acho que é engraçado, porque assim, a vida leva a gente por uns caminhos meio esquisitos, né? O meu TCC de formação lá na GV foi um projeto e foi uma escola de ultrassonografia. Olha só, os sinais. Aí eu falei, bom, eu posso fazer o piloto do meu TCC. Eu vou botar ele em prática. E daí eu bolei tudo. Eu fiz o logotipo, eu bolei o nome, que é um acrônimo. O NAUS é um acrônimo, é Núcleo de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Veterinária. E para quem não sabe, como NAUS também é uma palavra em português que significa navio, embarcação, eu aproveitei navio, embarcação, navega em ondas ultrassonográficas, e eu fiz todo o trabalho de marketing, de logotipo, na época estava começando o Instagram, essas coisas, e eu comecei mais no Facebook, na época, o Facebook era bem mais forte. Aí eu comecei com uma comunidade, eu assim, estudei muito marketing digital e comecei a trabalhar e fiz tudo. Eu fazia tudo, eu fazia o conteúdo técnico, eu fazia o design gráfico, eu postava, eu fazia as programações de postagem, eu dava aula teórica, eu fazia as propagandas, eu respondia os e-mails, eu fazia as cobranças, eu era tudo. E aí foi assim que começou. Na verdade, o NAUS começou por uma dificuldade financeira no momento em que eu queria desistir da veterinária pela segunda vez. Nossa, muito interessante. A gente nunca imaginaria isso. Da outra faculdade, etc. Sibeli, e a parte de ultrassom, os ultrassons diferentes que você faz, né? Que, claro, você aprendeu com o abdômen total. E como que surgiram as outras técnicas? Você teve algum mentor para te ensinar isso ou você que foi desbravando também? Então, quando eu aprendi, lembra que eu falei que eu aprendi na medicina? Na medicina, lá no INRAD, já existiam, naquela época, em 1989, 90, já existiam profissionais meio que especializados em algumas áreas. E aí eu conheci um médico, que o nome dele é Sérgio Kodaira, sensacional. E ele fazia ultrassom transcraniano. O doutor Giovanni Guido Serri fazia abdômen total, mas o que ele mais gostava era a parte de fígado, e isso me influenciou muito, que hoje é o que eu mais gosto em abdômen mesmo, né? E estava começando a parte de Doppler. Então, eu acompanhava alguns desses profissionais diferentes e pensava comigo, cara, quando é que eu vou conseguir colocar isso na minha rotina? Porque já naquela época era difícil pensar em fazer ultrassom de abdômen de todo e qualquer paciente, porque os equipamentos naquela época, os estacionários custavam muito caro. Então, tinha uma ou duas marcas que tinham equipamentos portáteis. Então, não se pensava como a gente pensa hoje. Eu vou comprar um portátil ou um estacionário e trocentos mil transdutores. Não existia isso, né? Então, eu tive que esperar a tecnologia ficar um pouco mais acessível à veterinária para começar a colocar em prática aquilo que já tinha me desencadeado a curiosidade de aprender quando eu comecei. Então, desde o começo, eu sempre tive vontade de colocar o transtorno em tudo quanto era lugar, entendeu? Então, porque eu acabei aprendendo
com profissionais que faziam. Então, tinha o cara que fazia ultrassom músculo esquelético, e eu falava, cara, que legal fazer de ombro, fazer do joelho, né? Fazer do pescoço, fazer do olho. Nossa, eu ficava alucinada quando eu via aquele monte de possibilidade. E mais uma vez, né? Como a gente tem que meio que planejar, e eu sou muito estratégica em tudo que eu faço na vida, então eu primeiro fiz abdômen. Depois, com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando, estudando, e sempre, como eu acabei sendo, acho que a palavra é pioneira mesmo, né? Acabei sendo uma das primeiras a fazer coisas assim diferentes. Eu sempre tive que aprender na medicina, passar para a veterinária e fazer as adequações, porque tem uma série de coisas diferentes. Janelamentos acústicos, anatomia, as patologias, as doenças são diferentes, às vezes a casuística, não necessariamente a doença, às vezes as doenças são as mesmas, mas a casuística é diferente, às vezes a etiopatogenia é diferente, a possibilidade de tratamento é diferente, os sintomas clínicos. Então, a clínica sempre acabou andando muito do meu lado, clínica, anatomia, fisiologia, veterinária, para que eu pudesse pôr em prática tudo aquilo que me despertava a curiosidade dessas coisas diferentes. Isso vem até agora, de recente, porque eu estava falando, né? O meu pós-doutorado, eu terminei em 2014, e o meu pós-doutorado, há 10 anos atrás, foi com microbolhas e elastografia. Então, eu demorei quase 10 anos esperando, mais uma vez, né, que a tecnologia se barateasse e se tornasse acessível na veterinária para que eu pudesse pôr em prática aquilo que eu havia aprendido na medicina humana, e embora meu trabalho até foi, né, no pós-doutorado, foi com um rato, mas é de pesquisa experimental, né? Então, essas coisas experimentais que a gente fazia e que eu acompanhei durante muitos anos, sempre precisava testar a minha paciência para que chegasse o momento e falasse, bom, agora você pode colocar isso em prática. É mais ou menos assim. Muito legal. E como que funciona o Naus hoje, né? Você falou que tem a parte de cursos, mas também é um centro de ultrassonografia? Vocês atendem lá? O Naus, ele tem o tripé que eu desejava para minha vida. A gente tem os cursos, e os cursos são separados por temas. Então, se você quer começar, para quem quer começar na área, tem 3 cursos que são complementares, que são o Big Five, o Small 1 e o Small 2. Eles são cursos que o próprio nome, né, está dizendo, o Big Five são 5 grandes órgãos, e o Small são os outros pequenos órgãos, e que eles estão numa determinada sequência, e dentro da minha jornada profissional, eu percebi que era o mais fácil para o aluno aprender dentro dessa sequência. E depois tem os outros cursos para quem quer aprofundar, quem quer ampliar o seu conhecimento, a sua área de atuação. Então, tudo que eu faço, eu ensino. Tudo, 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 tudo. Não tem nada. E eu faço e falo, não tem curso disso. Tem. Tem curso de pescoço, tem curso de olho, tem curso de articulação, tem curso de Doppler, tem curso de microbolhas com elastografia, em tudo. Tem treinamento prático, tem os cursos online, a gente tem dentro da escola também, além dos cursos presenciais e online, a gente tem um clube de educação continuada. E esse clube de educação continuada, ele nasceu na pandemia, onde a gente não podia mais fazer curso presencial,
E eu já tinha toda a estrutura, desde 2018, a estrutura de cursos online. Eu acabei começando também um pouco antes da pandemia, tive a sorte ou insight, não sei, de começar em 2018, e aí em 2020 a gente fez esse clube de educação continuada, que se chama Naus Compass. Compass é bússola, né? Que na época a gente estava bem perdido na pandemia, o que fazer, aonde ir, onde aprender, onde estudar. E aí eu resolvi fazer o Compass. E tem o segundo pilar, né, da profissão, que é o serviço de ultrassonografia. E aí é um sonho que, desde a época em que eu fui empresária pela primeira vez, lá em 95, 96, em 95 eu fui volante, né? Mas em 96 eu abri o Vetmagem. E aí, em 96, eu queria que o Vetmagem fosse só ultrassom. Mas na época o mercado não estava pronto para isso. Precisava, não se sustentava ser só ultrassonografia. Então eu acabei tendo centro diagnóstico. Então tinha raio-x, tinha laboratório, tinha um centro de especialidades, como o Provet, né? Sempre foi. E aí eu achei que agora o mercado estava preparado para isso, né? Você ter um ambulatório, não sei se é essa a palavra, né? Porque eu não tenho uma palavra para o atendimento clínico só de ultrassonografia. Então, a gente tem esse serviço de ultrassonografia e todos os tipos de ultrassom. Então, as pessoas que atendem lá, além de mim, tem também outras professoras que atendem lá no NAUS, e o serviço funciona de segunda a sexta. E o terceiro pilar, que é de pesquisa. Só que aí a gente faz pesquisa clínica, a gente não faz pesquisa experimental. Então, demoramos anos para a gente conseguir colocar também, estruturar o conselho de ética. A gente tem um conselho de ética reconhecido pelo Ministério, né? E esse conselho de ética, inclusive, aprova, né, os nossos cursos, tudo que a gente faz lá dentro é aprovado, passa pelo conselho de ética, e esses trabalhos que a gente também faz com relação à casuística clínica, para mostrar, assim, tipo, o que acontece aqui no Brasil, né? O que a gente está fazendo aqui. Então, esses trabalhos também passam ali no Conselho de Ética, e óbvio que, como eu sou uma equilibrista que fica girando do pratinho, tem hora que eu faço mais rotina, tem hora que eu faço mais da aula, e tem hora que eu foco um pouquinho mais em produção científica, daí sai muito pouco produção científica em relação ao que foi todos os outros anos da minha vida. Entendi, muito bom. Legal. E a gente queria saber um pouquinho sobre, casos inusitados, coisas diferentes, com relação a todos esses exames que você faz, né, e que você também ensina. Olha, casos inusitados, é difícil falar assim de cabeça, porque eu costumo falar que lá no NAUS a gente só atende as buchas, né? Porque não porque assim, meninas, eu passo anos, anos sem ver piometra, anos e anos sem fazer um diagnóstico gestacional, sem ver aumento de próstata, cistite. Eu não vejo essas coisas. Então, eu vou falar para vocês, casos inusitados é o nosso dia a dia. Então, assim, sei lá, é muito comum até a gente pegar casos que não fecha o diagnóstico. Por exemplo, semana passada veio um paciente que tremia todo, mas tremia muito, 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 o tempo todo, e veio para fazer o transcraniano, não veio comigo, veio com a outra profissional, a professora Camila Luba, e óbvio, né, que eles falam que lá tem um botão de emergência, o botão de emergência sou eu, né? Aí eles
Aperta o botão de emergência, a Luba brinca, ela fala, mãe! Socorro. Mãe, socorro! Aí eu fui olhar e assim, vai muito, por mais que eu faça isso há 36 anos, por mais que a gente, sei lá, tenha uma experiência que talvez seja em ultrassonografia transcraniana, eu acredito que a minha seja a maior do Brasil, não sei, porque a casuística é longa, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Mas aí vai para o raciocínio, né? Olha, para mim, isso que eu sempre falo que é muito importante a gente associar com clínica, né? Olha, para mim tem alguma questão, porque parecia que ele tinha uma malformação cerebelar, parecia que ele tinha uma questão de desmielinização cerebral. Eu falei, para mim, ele tem uma malformação, era um animal de 3 meses, 4 meses, eram dois irmãos, que tinham a mesma sintomatologia. E aí eu falei para ela, eu acho que é isso. Eu nem sei se existe esse tipo de doença, né? Mas para mim é tal coisa. Aí foi lá pesquisar, na medicina humana existe, tem descrito, associado a biotrofia cerebelar secundária e tal, mas que existe sim essa deficiência de mielina. Mas assim, é um caso bastante diferente, mas que a gente às vezes morre na praia, porque você fica lá, eu falo que muitas vezes eu fico me sentindo um urubu, né? Que eu fico assim, tipo, em cima da carne e falo, quando é que vai morrer? Eu quero ver. Sim. E aí, às vezes, a gente não consegue isso, né? Então, tem muitos casos assim, casos de. Vem muito caso para a gente também de malformação vascular, que não é shunt, não, shunt para a gente é piometra, entendeu? Não é isso. Mas é casos assim bem mais escabrosos que geralmente já passou por vários outros colegas, que o colega fala assim, ó, tem alguma coisa aí, mas não sei o que é. Então a gente tem bastante caso assim, mas eu não consigo. E tem os patológicos dos proprietários, né? Porque assim, os tutores, os responsáveis, não sei mais como é que é o nome que fala agora, acho que é responsável. Então, que os responsáveis, às vezes, eles são mais complicados de se lidar do que os nossos próprios pacientes, né? Eu acho que isso é algo que todo veterinário sente, né? A gente sente muito mais dificuldade de lidar com o público, né? Com o indivíduo que traz o paciente, o pet, para a gente fazer o exame do que o próprio exame em si. Os exames, por mais desafiadores que eles possam ser, eu acho que é mais desafiador a gente lidar com gente, né? Sempre Sim, foi para mim, sempre foi. Sim. E a gente teve esse avanço da imagem avançada, né, então tomografia, ressonância, isso tudo muito mais acessível hoje, né. E como que é a sua relação com esses exames, né? Normalmente vai para o ultrassom primeiro, depois acaba indo para uma tomo, igual da ressonância também, né, de crânio principalmente. Como que fica a sua relação até com os profissionais dessa área? Como eu falei que eu sou movida a desafio e eu sou uma criança de 5 anos curiosa, em 2009, 2010, mais ou menos, quando começou a surgir a oportunidade de um fulano vai comprar uma tomo, ciclano vai trazer uma ressonância aqui em São Paulo, eu falei, de qualquer maneira, como eu era, né, professora na graduação, eu preciso aprender. E aí eu fui para fora. Eu fui para fora do Brasil, fui fazer curso, fiz um curso na Itália de ressonância, fiz um na Alemanha de tomografia e tive a certeza de que não era isso que eu queria. Eu falei, isso não é para mim, eu não gosto, não é para mim. Mas foi muito importante porque me permitiu verificar assim onde começa uma técnica e onde começa outra, né? Onde sim. começa e termina uma e onde a outra se complementa. E que eu acho, assim, a minha opinião, tá? Isso é muito pessoal. Eu acho que
todo mundo que trabalha com imagem deveria ter o mínimo de conhecimento de todas as técnicas. Essa é a minha opinião. Sim, com certeza, eu não acho possível, eu acho que não existe uma criatura no mundo que seja boa em tudo. Eu não acredito nisso. Tá? Mas eu acho que a gente precisa ter o conhecimento. Por quê? Porque quando chega, por exemplo, o que você acabou de falar, vem um paciente com uma sintomatologia neurológica e eu faço o exame de ultrassom transcraniano e, de repente, eu não consigo encontrar nenhuma alteração, eu preciso verificar se foi limitação da técnica ou se realmente não existe alteração. E não adianta eu falar para o neurologista, para o clínico, falar, olha, eu não vi, faz uma tomo, ou eu não vi, faz uma ressonância. Entendeu? Eu preciso ter esse crivo, eu preciso ter esse senso crítico. E eu só vou desenvolver esse senso crítico se eu conhecer o mínimo que cada técnica tem para apresentar. Sim. Então, você perguntou como é que é essa minha relação. Não é uma regra. Eu tenho vários clientes neurologistas que usam a ultrassonografia transcraniana e vários clientes ortopedistas que utilizam a ultrassonografia ortopédica como método de triagem. Então, eles pedem, da mesma maneira que eles pedem o raio-x primeiro e depois o ultrassom, ou o ultrassom e depois o raio-x, como métodos de triagem. Daí, em algumas situações clínicas, os ortopedistas, por exemplo, vão pedir uma tomo para fazer um planejamento cirúrgico. E os neurologistas vão pedir uma ressonância magnética para, eventualmente, complementar um achado que foi documentado pela ultrassonografia transcraniana ou para complementar o exame. Mas isso não é uma regra, tá? Mas eu também encontro, e isso às vezes é até uma saia justa, porque a gente sabe que, da mesma maneira que a ultrassonografia depende muito do equipamento e do operador, a tomo e a ressonância também. Com certeza. Né? Então, assim, infelizmente, algumas saias justas acontecem de um paciente que já foi submetido a tomo ou ressonância vir para fazer ultrassom, na tomo e na ressonância não viram determinada lesão e a gente vê na imagem ultrassonográfica. Então, a gente tenta explicar isso quando a gente tem acesso, principalmente, a qual foi o equipamento que foi utilizado, qual a técnica, qual a espessura de corte. Então, eu sei que isso tudo faz muita diferença. Então, eu acho que não tem aí uma regra para a gente dizer o que vem primeiro. E a minha relação, né? A outra parte da pergunta é a minha relação com os profissionais que exercem essas outras áreas. Eu acho que é uma relação de admiração, sabe? Porque é mais ou menos assim que, tipo, eu fico feliz que nem todo mundo gosta do verde, tem gente que gosta do amarelo, né? Nem todo mundo gosta do azul, tem gente que gosta do preto. E a mesma coisa, eu acho que, assim, eu não vejo... Assim, eu admiro só, não tem nada em questão de amizade, né? Tem alguns que eu admiro muito. Vocês falaram aí, por exemplo, do Felipe. O Felipe eu vi nascer, né? Tipo, tem vários assim, né? O André Romaldini também eu vi nascer. Então, eu acho que eu só admiro esses profissionais. Eu acho muito legal. E acaba tendo uma troca também, né? De informações, de achados. Você acaba conversando com eles sobre os exames também, né? A rotina que a gente acaba inserindo, ela engole a gente, né? Então, quando a gente trabalha muito, como eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, né? Então, às vezes não tem um outro caso que é um caso assim muito diferente, que eu sei que fez tomo, ou que eu sei que fez ressonância e que foi feita por um desses profissionais, né?
que eu tenho contato, eu entro em contato e falo, olha, peguei o caso seu, assim, assim, eu vi tal coisa, confirmei, ou eu vi diferente, ou, sei lá, enfim, a gente sim troca informação, mas isso não é tão frequente de acontecer. E aí eu faço minha culpa porque a minha vida é muito atropelada. Além de tudo, eu sou mãe, né, gente? Eu tenho 2 filhos. Ah, não sabia dessa parte. Você tem filhos de quantos anos? Agora eles já estão adultos, mas uma tem 21 e o outro tem 24. Filhos. Sim, eu falo que eu já fiz tudo. Eu já plantei árvore, já fiz livro e já fiz filho. A parte do livro também foi. Ah, muito legal. Legal. E, doutora, a gente queria saber também um pouquinho, como que você faz essa conciliação, né, de gestão e exames? Porque eu acho que a maioria, dos veterinários, né, não aprende isso, né, Não. faculdade, nem nenhum momento, né. Você tem uma faculdade disso também, né? Você tem uma faculdade disso também, né, mas ainda assim, né, pela rotina, como que é pra você fazer essa conciliação? É aquilo que eu disse há pouco, eu me sinto uma equilibrista rodando pratinho, né? Porque assim, hoje os dias meus estão bem divididos. E eu sou uma pessoa muito disciplinada, até mesmo por conta dessa característica de eu ser extremamente disciplinada, eu consegui tocar tudo que eu fiz na vida. Porque o meu doutorado e o meu pós-doutorado eu fiz enquanto os meus filhos eram pequenos, eles tinham menos de 10 anos. O meu o meu livro, o primeiro livro, eu escrevi, o meu filho tinha, comecei a escrever, o meu primeiro filho tinha meses. Nossa. Eu terminei de escrever, ele tinha 2 anos de idade e eu já estava grávida da segunda. Então, e o segundo livro e a segunda edição do primeiro livro, que na verdade foram 3, acaba sendo 3 livros, né? Tudo isso eu acabei fazendo por conta da minha disciplina. Então, eu acredito que o segredo seja disciplina, é foco. Então, se eu estou, por exemplo, na segunda-feira, essa semana, vou dar um exemplo dessa semana, tá? Na segunda-feira, eu passei o dia na rotina. Então, eu estou na rotina. Então, não me vem com questão administrativa. Uma ou outra questão, autoriza o pagamento de fulano, não sei o que de ciclano. Ok, que dá para fazer pelo celular no intervalo entre um exame e outro. Mas questões como reuniões administrativas, tomadas de decisão, análise de desempenho e gestão, isso tudo eu tenho um dia na semana para fazer. Né? Então, eu separo isso. Então, 2 dias na semana são dias de rotina, pelo menos um dia na semana, essa semana vão ser 2, porque um primeiro dia foi hoje, que eu tive 3 reuniões pela manhã, e eu também sou muito direta e objetiva. Há quem interprete isso como sendo grossa, né? Mas sei lá, né? Eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de enrolação, então, ó, é isso, o que a gente tem que fazer, sou muito direta, né? Então, por conta do tempo. Então, fiz isso hoje, tinha agora à tarde a gravação aqui com vocês, mas ao mesmo tempo já começou um curso lá, então amanhã eu dou aula no curso, amanhã eu dou aula o dia inteiro no curso, e na sexta-feira, dentro dessa parte administrativa, anualmente a gente também faz um congresso, né, que é o Encontro Internacional NAUS. E aí eu também estou trabalhando em paralelo nesse congresso, então eu tenho que visitar, sexta-feira eu tenho que visitar 3 hotéis diferentes para verificar se eles servem ou não para o nosso evento. Então eu divido. E de final de semana, hoje em dia, durante 20 anos eu trabalhei também de final de semana, mas hoje em dia
eu me dou ao luxo de não trabalhar de sábado e domingo, nem feriado, que eu já trabalhei, né? Sim. E aí, de sábado e domingo, eventualmente eu dou aula em pós-graduação. Então, eu também escolho, eu não dou aula em qualquer pós-graduação. Então, se você, assim, vem muitos convites, mas eu escolho naquelas que eu quero participar. Eu acho que também por uma questão de otimização de tempo. Hoje eu peso muito, assim, o quanto custa em termos de. Não é dinheiro, tá? É energia. O quanto custa em termos de energia. Se eu for dar aula em tal lugar e fica lá sei lá, onde o Judas perdeu a bota e vou ganhar X. Mas aí eu vou voltar e vou estar muito cansada. Não vou. Sim, faz sentido. Fora as palestras também, né? Que você dá muita palestra. Sim, então, palestra, aula online, depois veio essa coisa de online e facilitou muito a minha vida mesmo, né? Então, hoje a gente consegue, como aconteceu essa semana, na segunda eu trabalhei, na terça eu trabalhei, mas à noite eu dei aula online, às vezes eu dou aula em pós-graduação que é internacional, às vezes é outro fuso horário, isso também é meio chato, atrapalha. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula para uma pós-graduação que seja. A aula começa aqui no Brasil às 10 horas da noite, eu vou dormir meia-noite, mas aí eu não vou dormir meia-noite, porque eu fico pilhada, né? Então eu tô pilhada, aí eu não posso marcar nada no dia seguinte, logo cedo, que vá me consumir mais energia, porque senão eu não vou dar conta, entendeu? Sim. Então eu acho que é essa disciplina, como eu estou falando, e o foco, né? Assim que eu consigo dar conta de tudo um pouco. Sim, dá certo, né? É o autocuidado. É o essencial. E você guarda um tempinho do seu dia para treinar, para cuidar de si também? Óbvio, óbvio. Conta pra gente essa rotina. Sem dúvida nenhuma. Minha filha fala que eu sou meio maluca, que eu gosto de treinar todo dia, mas não é verdade, porque tem vezes que não dá mesmo. Tipo, o meu dia ideal, ele começa treinando, né? Então, eu acordo cedo e vou treinar. E aí eu vario. Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de fazer yoga e eu gosto de correr. Então, um dia eu faço uma coisa, no outro dia eu faço outra, e aos finais de semana eu gosto de andar de bicicleta. Então, eu todo domingo ando pelo menos 30 quilômetros de bicicleta. Legal. Todo domingo. 2 vezes por semana yoga, 2 vezes por semana musculação e pelo menos uma vez por semana correr. Aí correr é tipo 5 quilômetros. Yoga eu comecei na semana passada, na quinta-feira. É bem difícil, né? Eu gosto de hot yoga, porque a Hatha Yoga, o Vinyasa, todos esses daí, eu já pratico já há algum tempo, eu acho meio monótono. Mas é difícil pra caramba. Muito elétrico, eu gosto das coisas agitadas. Eu nunca fiz hot yoga, eu vou experimentar. É bem legal. E, doutora, a gente tem ainda algumas perguntinhas que foram encaminhadas na caixinha do Instagram. Eu vou ler. Olha, tem Uau! Eu vou ler aqui. Deixa eu só. Nossa, tem bastante pergunta. Na verdade, tem mais do que da última vez que eu olhei. Então, eu vou começar com a primeira. Qual tipo de aparelho de ultrassom que você recomendaria como primeiro investimento? Eu acho que tem muitos fatores que podem influenciar essa compra. Eu vou falar como se fosse eu. Se fosse eu hoje, começando a trabalhar, eu vou considerar as características do mercado no qual eu estou inserida. O mercado aqui em São Paulo
no qual eu estou inserida é um mercado extremamente competitivo. Então, eu não compraria qualquer equipamento, não. Eu compraria um equipamento high-tech, mas antes de comprar qualquer equipamento, eu teria que me certificar da minha formação. Porque não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Ou eu prefiro ter um Fusca e conseguir fazer um rally com ele, do que ter uma Ferrari e não conseguir fazer nem curva ou não saber como é que mede. Então, primeiro, eu me certificaria com relação à minha formação, teria certeza de que eu não vou pisar na bola, porque por conta desse mercado que é extremamente competitivo em São Paulo, a gente pode se queimar. E aí, segundo, eu compraria um equipamento. O equipamento você tem que pensar como se você fosse comprar um carro. Um carro, a gente, pelo menos eu, né? Não troco. Aliás, eu nem tenho carro, né? Não sei se isso é uma característica comum para quem mora em São Paulo. Eu só ando de bicicleta ou a pé. Mas se eu fosse comprar um carro, eu compraria um carro que no mínimo me durasse 5 anos. Então eu tenho que pensar a mesma coisa no equipamento. Eu vou comprar um equipamento que me sirva de agora até 5 anos. E qual é a minha projeção profissional daqui a 5 anos? Eu falei que eu sou muito estratégica, né? Então eu estou tentando passar o que seria comigo. Se daqui 5 anos eu faço hoje só ultrassom de abdômen, daqui 5 anos eu quero estar fazendo ultrassom de abdômen e mais o X e mais o Y. Então, eu já compro agora um equipamento que me sirva para 5 anos e que ele seja pago em pelo menos 2 anos e meio, para que eu possa considerar que os outros 2 anos e meio eu só tenho lucro e estou fazendo uma caixa para poder trocar o meu equipamento daqui a 5 anos. Eu acho que o que falta muito, eu sei que isso não tem a ver com a pergunta que a pessoa fez, né? Mas eu vou aproveitar para dar o tipo conselho de mãe, de tia, sei lá, avó. Eu acho que falta muito no veterinário esse raciocínio estratégico com dinheiro, a gente lidar com dinheiro, sabe? Ficar fazendo conta de padeiro, do tipo, eu vou comprar um equipamento que custa 10 e ele vai ser pago em 1 ano, então eu tenho que cobrar 1/10, eu tenho que faturar 1/10 do equipamento por mês. Isso é conta de padeiro, não é assim. Porque na vida real não é só o equipamento, né? Tem muito mais para a gente considerar. Então, eu prefiro fazer planejamento a longo prazo. Em 5 anos estarei com tanto de dinheiro para trocar o meu equipamento, estarei separando tanto de dinheiro para investir na minha atualização, que, no meu entender, isso também é importante, né? Então, eu não compraria qualquer equipamento, não. Os equipamentos bons, eu não vou falar marca, não ficar parecendo que é patrocinado, né? Não vou falar isso, tá? Mas eu vou dizer, eu acho chato isso. E eu vou falar que, assim, que os bons equipamentos, eles não estão custando menos do que 100 mil reais. Aí você já tira uma ideia, né, de quais seriam. Sim. Tá certo. Qual é a sua maior conquista até aqui? Minha maior conquista? Pode ser qualquer coisa ou é profissional? Qualquer coisa, profissional, o que você considera a sua maior conquista? A minha maior conquista é me sentir hoje uma pessoa completa. Eu sou muito feliz porque eu tenho 2 filhos maravilhosos
Eu sou muito feliz porque eu tive coragem de sair de 2 casamentos e hoje eu tenho um companheiro sensacional que a vida me deu. Eu sou muito feliz porque eu tenho uma empresa onde a maior riqueza da empresa são as pessoas que trabalham comigo. E que se eu tivesse que voltar e abrir qualquer outra empresa, eu poderia trazê-las comigo, porque eu amo cada uma delas. Então, eu acho que a minha maior conquista é ter conquistado a posição que eu estou hoje como pessoa. É isso. Maravilhosa. Legal, maravilhoso isso. E essa aqui também, eu não vou perguntar todas porque são muitas, eu tô escolhendo as mais legais. E muita coisa já foi respondida também. Muita coisa já foi respondida. Mas essa aqui eu achei bem legal. Uma coisa que você gostaria que a Cibele lá do começo soubesse hoje. Quase como se você estivesse conversando com a Cibele mais nova. Caraca, se isso fosse possível, né? É difícil responder isso. Heloísa, né? Seu nome? Isso, Heloísa. Heloísa, é difícil responder isso, porque eu só sou dessa maneira que eu sou por causa das coisas que eu passei. Então, a cada momento que eu tinha uma dúvida, eu sempre tive muita fé que a vida ia me mostrar o caminho. E ao mesmo tempo que não é uma fé cega, é assim, tipo, eu acredito, não é assim. Eu também fazia a minha parte. Acho que se eu voltasse atrás, talvez eu não fosse veterinária. Entendi. Então, se eu voltasse atrás e falasse para mim a Cibele de 17 anos lá atrás, que entrou na faculdade, que logo que entrou na faculdade estava meio perdida, eu ia falar: desiste que ainda dá tempo, que você vai ser uma radiologista maravilhosa, você pode trabalhar com qualquer coisa, com gente, com bicho, com o que você quiser. Talvez eu não fosse veterinária nessa hora. Mas não sei. Não sei. Não sei o que eu falaria. Porque é o que eu falei, né? Tudo que eu sou hoje é justamente por causa das coisas que eu passei, né? Não tem como você adquirir maturidade se você não toma uns tapas da vida. Os erros fazem parte pra gente construir quem a gente é. Os erros, os acertos, tudo, né? Acho que talvez um obrigado, então, a Cibele mais nova. Acho que se eu voltasse, talvez eu falasse assim: olha, obrigada por você ser uma pessoa corajosa, porque eu nunca me intimidei com bullying. Eu vou dar um exemplo, né? Logo que eu comecei a trabalhar com ultrassonografia, eu era recém-formada, né? Então, eu era uma menina de 23 anos. E que eu fui prestar, com 23 anos, eu fui prestar na banca de mestrado, né? E tinham pessoas que eram extremamente famosas já naquela época. E aí eu fui lá com o meu projetinho de ultrassom em cachorro. Uma das pessoas chegou e falou para mim: eu tô vendo aqui que o seu projeto é para fazer ultrassom em cão? Ainda se fosse vaca? Mas o que você vai fazer com o seu diploma de mestre daqui 2 a 5 anos? Aí o outro cara que estava na banca, que eram... Todos eles tinham sido meus professores, né? Foi na USP. O outro cara, que era um professor de grandes animais, virou para essa pessoa e falou assim: ela vai pendurar em cima do fogão, porque certamente vai casar e vai pendurar em cima do fogão. Nossa. Assim, a vontade que eu tenho é de chegar e voltar para minha Cibele lá, que na época deu uma resposta, porque eu sempre fui muito bocuda, né? Isso é um defeito que
graças a Deus, a maturidade me fez primeiro engolir, depois falar, né? Antigamente eu falava e depois engolia. Eu respondi na hora, feio e tal, saí de lá pé da vida e falei para o meu orientador, eu não passei, comecei a chorar. Né? Eu fiz merda, respondi para o doutor fulano, respondi para a doutora ciclano. Aí ele falou, calma, minha filha, calma que você passou. E eu passei, né? Mas acho que eu voltaria lá e falar assim, seja mais calma, tudo vai dar certo, não seja uma pessoa tão impulsiva. Eu era muito brava, muito brava. Tudo eu argumentava. Então acho que talvez eu falasse para mim, ó, fica calma, Vai dar tudo dá certo. Muito bem. Muito legal. Tem mais alguma pergunta? Acho que as outras já foram todas as Eu quero fazer uma pergunta. E você acha que você sofreu preconceito por ser mulher mesmo nessa área? E por ter que ter inventado a ultrassonografia, né? muito preconceito, muito, muito. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que uma pessoa da área de diagnóstico por imagem brasileira foi convidada para falar num congresso internacional, fui eu. Isso foi em 2014, no congresso IVUS, International Veterinary Ultrasound Society, em Salzburg, na Áustria. E o meu nome foi indicado por um amigo, que é o Dr. Robert O'Brien, que é um nome, um ícone, né, da radiologia, um dos pilares da radiologia, da veterinária, e ele indicou meu nome. E na época, eu não entendi, mas aí ele veio todo cheio de dedos e falou assim para mim, Cibele, eu indiquei o seu nome pro Bird, para você dar a palestra, porque eu conheço o seu trabalho e tal, mas eles não conhecem, então eu preciso que você entregue 3 cartas de recomendação de 3 profissionais que sejam certificados pelo colégio, ou por colégio de radiologia. Aí eu falei, mas pode ser colégio brasileiro de radiologia? Ele falou, não, tem que ser ou colégio americano ou europeu. Aí ele falou, uma carta você já tem, que é a minha. Eu preciso de mais 2. Aí eu falei, tá bom, isso é fácil. Aí liguei com uns amigos meus, que são pessoas de referência, né? Liguei para 2 amigas minhas, que são espanholas, liguei para um outro amigo meu, na época o Dr. Nylan, fizeram lá as cartas para mim e eu fui aceita para dar a palestra. Dei a aula, eram 2 aulas, era uma aula sobre uma palestra no congresso sobre ultrassonografia transcraniana e a outra palestra sobre elastografia, em 2014. E quando eu terminei a palestra, né, aí o alívio e tal, aí eu estava saindo de lá, o O'Brien falou, vamos comemorar, vamos tomar um negócio aqui no barzinho do hotel e tal. E nisso veio mais 2 outros profissionais, um era canadense, o outro americano, e eles sentaram comigo, do homem, tá, gente? Porque a maioria que trabalhava, pelo menos trabalhava, né? Agora tem mais mulher. Naquela época, na parte de diagnóstico de imagem, radiologia, tinha muito homem, muito homem. E aí a gente sentou, e aí o canadense virou para mim e falou assim, nossa, eu adorei a sua palestra, achei muito interessante, eu jamais pensei que pudesse ver tanta coisa com ultrassom transcraniano, achei muito interessante essa coisa aí da elastografia, nunca tinha ouvido falar, e agora eu entendo por que o Dr. O'Brien indicou você, você é muito mais do que pernas bonitas. Meu Deus. Nossa. Que absurdo. Aí eu fingi demência, eu falei, eu não sei se eu entendi direito, talvez seja a língua.
mas eu vou aceitar como um elogio, né? Falei isso para ele. Nisso, o Dr. O'Brien, né? Eu chamo ele de Bob. O Bob olhou para mim, olhou para o outro cara, eles ficaram super sem jeito, né? E depois ele veio falar para mim: esse cara é um estúpido, né? Não liga para o que ele falou. Aí eu fingi demência de novo e falei: não entendi nada, fica sossegada, né? Deixa. Então, esse é um dos exemplos, e teve vários outros, principalmente, não só pelo fato de eu ser mulher, mas, infelizmente, pelo fato de eu ser brasileira e construir uma carreira fora do Brasil, ser reconhecida nesse ponto, né? Depois disso, vieram vários convites para dar aula, para fazer a parte prática em outros congressos. Aí eu fui na Alemanha, fui nos Estados Unidos, né? Foram vários os congressos que eu participei, de 2014 para cá, foram vários. Depois que eu tive o NAS, aí ficou um pouquinho mais difícil por conta de me ausentar mais tempo, né? Daí não dá muito isso, mas enfim. E no começo era muito isso. Hoje tem várias radiologistas, né? Muitas mulheres, Sim. muito reconhecido em vários países, né? Mas eu sofri mais esse preconceito na Europa e nos Estados Unidos do que na América Latina. Na América Latina, não. Na América Latina, pelo contrário, um respeito muito grande e eles colocam o Brasil como sendo acima, inclusive em termos de conhecimento, do que os outros países. Então, assim, não senti esse preconceito. Mas sim, muito, gente. Sim. Se a gente ficar aqui contando, vou ter história para contar um monte. Assim, de coisas perguntando. Mas como assim? Você vai poder ir? Seu marido vai deixar você viajar? Sabe, umas coisas assim? Uhum. Então, hoje até é ridículo a gente comentar um negócio desse, falar, nossa, que absurdo alguém pensar dessa maneira. Mas minha carreira tem quase 40 anos, né? 36 anos, então era uma outra época. Sim, né? já Passou por várias coisas, né? Graças a Deus, ainda tem. Eu acho que ainda tem preconceito. Mas eu acho que até graças a tudo isso que a gente já passou, hoje, quando você fala... Eu não sei se vocês são radiologistas, vocês duas Sim, são? sim. Sim, sim. Eu trabalho só com raio-x e a Elô agora tá fazendo ultrassom também. Começando com ultrassom, mas tô bem Então, hoje, se você engatinhandinha. vai, por exemplo, num IVRA, né, no International Veterinary Radiology Association, um congresso deles, ou vai no ICVDI, né, e fala, eu sou brasileira, que legal, sabe? Um ou outro indivíduo mais velho vai chegar com a mesma conversinha para você e falar assim, Brasil, Carnaval, Pelé, Ai, meu samba. Deus. E eu falava assim, eu odeio futebol e eu não sei sambar. Eu já começava a conversa assim, tipo, para acabar qualquer gracinha, porque Sim. era muito comum eles, né, virem para cima e... Não é o estereótipo, né? Super. Graças a Deus, eu acho que hoje não é mais assim. Ou eu tô ficando velha e também ninguém dá em cima, né? Pode ser. Imagina, tá inteiraça. E você tem algum conselho que você gostaria de dar para quem tá começando? Conselho. Acho que você gosta mais de fazer na vida, porque a gente tem um campo imenso de trabalho na radiologia. Eu acho que eu sou, sei lá, uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, adoro mesmo. Eu acho que hoje não teria outra coisa para eu fazer na vida, né? E eu acho que vale a pena. Só é uma carreira que você tem que estudar muito. Eu acho que a gente brasileira estuda muito pouco. Eu fico horrorizada
às vezes perguntando para os alunos coisas básicas. Eu acho que tem muito erro das pessoas de pensarem que se você vai trabalhar com raio-x, com radiologia, com imagem, enfim, raio-x, ultrassom, tomo, não importa. Você não precisa necessariamente saber das outras áreas. É um erro absurdo, a gente precisa falar a mesma linguagem que os outros profissionais, que são os que mandam os exames para a gente. E eu acho que é isso que é o bonito na carreira, é a gente poder saber de tudo um pouquinho, muito daquilo que a gente se propõe a trabalhar, e não desista, porque eu acho que dificuldade, obstáculo, vai ter em qualquer carreira. Tem muita gente que fala assim, mas as pessoas... Pessoa ruim, pessoa que não presta, mau caratismo, vai ter em qualquer profissão, em qualquer carreira. Então, isso não é exclusividade da nossa área. Gente que quer puxar o tapete, gente que te copia descaradamente, gente que vem lá, se faz de bonzinho, aprende tudo e depois vira o seu concorrente. Gente, isso faz parte, né? Então, não desista se é o que você mais gosta de fazer. Porque o que a gente tem que realmente priorizar nessa vida é ser feliz. Eu acho que a gente tem o dever de ser feliz e achar o equilíbrio entre as coisas. Senão, não vai. Com certeza. Sibeli, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Foi muito bom te conhecer, como pessoa mesmo, né, além de saber da sua trajetória profissional. Acho que o pessoal vai gostar bastante, né, de conhecer esse lado, porque na verdade todo mundo te conhece pelos cursos, né, pela parte profissional. E agora tem mais um motivo para gostar de você. E é conhecer sua parte pessoal também, a gente adorou aqui. Eu gostei muito, particularmente, lógico, assim como todo mundo, né, admiramos muito o seu trabalho, né, então é muito gratificante, eu queria agradecer mais uma vez por você ter topado, por ser tão acessível, porque eu acho que isso também é uma coisa muito muito bacana da sua parte, né, ser um nome muito grande e ainda assim tá aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada. Imagina, gente, eu que agradeço, eu sempre falo que não tem nem motivo para eu ser diferente, porque a única coisa que me faz diferente de você, Heloísa, que está começando, é que eu comecei antes, é essa a única coisa. E talvez eu tenha pego as coisas muito no começo. Eu costumo brincar que eu abri com o facão na frente, né? A trilha. Eu gosto muito de andar, eu gosto de fazer trilha, então eu gosto de fazer essa analogia também. Então eu acho que eu andei na frente, na trilha, e eu fico muito feliz de conhecer as pessoas que estão vindo ali atrás, porque eu tenho certeza que o caminho para vocês pode até ser mais fácil, mas vocês vão muito mais longe do que onde eu fui, porque tudo tem fim, né? Então a gente prepara para essa continuidade, é assim que eu vejo. Então, mais uma vez eu agradeço muito o convite e desejo a todos um ótimo restinho de semana, que todos tenham gostado aí da nossa conversa. E se quiserem saber um pouquinho mais, conversar qualquer coisa, a gente também está acessível através das diversas redes sociais, né. Hoje as minhas redes sociais não são fechadas, são abertas, você pode conversar comigo em qualquer momento. Ai, Obrigada. Aldmeilé, ela responde mesmo, gente, é verdade, ela responde. Muito obrigada, pessoal, pela audiência de vocês e até breve, até mais. Até. Tchau, tchau.